que às vezes é aquelas doenças, né, que a gente conhece como gigantismo, né? As pessoas ganham uma altura muito fora do normal, né? Crescimento de pé, mão, enfim, orelhas, tudo no corpo cresce em excesso, né? Então, para vocês verem que tanto um quanto o outro pode ser prejudicial, né? A falta, a ausência ou o excesso também. Aqui, gente, tá? Essa aqui é uma imagem, uma figura da hipófise, tá? A parte, digamos que vermelha ou rosinha aí é a adenohipófise ou o lobo anterior, e a amarela é a neurohipófise, tá? Como se ela fosse dividida em duas partes, tá? Então ela tem todas os hormônios aqui e os órgãos-alvo, né? Aonde ela vai, digamos, atuar, certo? Então nós temos aqui, olha, o primeiro exemplo aí, a prolactina, né? É um hormônio que, quando as mulheres engravidam, a hipófise, digamos, aumenta a produção o metabolismo de prolactina para induzir, para estimular a produção de leite pelas glândulas mamárias, né? Pelas células mamárias, tá bom? Então, é tudo automático, né? Quando o organismo reconhece que existe a gravidez, a hipófise automaticamente vai aumentar a produção de prolactina, ou nesse caso vai começar do zero, caso não tenha nenhum, né? Caso esteja em um nível zerado, para que essa prolactina atue lá nas glândulas mamárias para induzir, estimular a produção de leite por estas, tá bom? Então, é por isso que as mulheres, normalmente, quando não estão grávidas, não conseguem produzir leite porque não há necessidade, né? Então, se não há necessidade, se você não precisa amamentar, se você não vai dar de mamar, enfim, então não há necessidade, não tem porquê a hipófise aumentar ou estimular a produção de prolactina, tá? Certo? Aqui os gonadotróficos, tá? Os hormônios gonadotróficos que eles atuam nas gônadas, né? Tanto masculina quanto feminina. Isso aqui é um exemplo temos aí uma imagem do testículo e do ovário, tá? Testículo nos homens e ovário nas mulheres. O tiroitrófico, tá? Que são hormônios que vão atuar especificamente lá na glândula tireoide, tá? Não sei se vocês sabem, né? A glândula tireoide produz dois hormônios, o T3 e o T4. E então, esses hormônios produzidos pela hipófise, digamos que controlam, né? A glândula tireoide para que ela não produza os hormônios T3 e T4 nem em excesso, nem, digamos, em pouca quantidade, tá? Os hormônios adrenocorticotróficos são lá nas suprarrenais, né, que, digamos, atuam lá no córtex renal e estimulam, né, ou controlam a produção de hormônios por essas glândulas também. E os somatotróficos atuam nos ossos, né, na questão do crescimento de ossos e fibras musculares, enfim, tá? Musculatura, cartilagens, tudo que precisa crescer, né, que precisa aumentar de tamanho, tá? Então, é bem direto aqui, né? Cada um dos, digamos, dos tipos de hormônio e os seus órgãos ou células ou tecidos, enfim, parte qualquer do corpo alvo, tá? Então, sempre que falar órgão alvo ou tecido alvo, é onde os hormônios vão atuar especificamente, tá? Então, vale lembrar que alguns hormônios são, digamos, mais locais, né? Mais pontuais, outros são sistêmicos, né? Ou gerais, o corpo todo, tá bom? Hipotálamo, tá? Muito provavelmente vocês também já ouviram falar sobre essa glândula, tá bom? Vamos conhecer aí mais a fundo, com mais detalhe. Localiza-se no cérebro diretamente acima da hipófise, tá? Então, dá para ver aí aqui na imagem onde você tem um cérebro aí, né? Ou um encéfalo.
a localização do hipotálamo, tá? Ele está bem logo acima, bem próximo mesmo ali da hipófise, tá bom? Controla a hipófise através de conexões neurais e substâncias semelhantes a hormônios, fatores de liberação ou desencadeadores, tá? Então, o hipotálamo é ele que controla, né? É ele que, digamos, permite ou não a funcionalidade, né? As funções da hipófise, tá? Então, e também com a questão de fatores de liberação ou algumas substâncias semelhantes a hormônios. É como se o hipotálamo enviasse algum tipo de substância, algum tipo de hormônio, que aí sim vai induzir a hipófise a produzir ou liberar os seus hormônios para determinados pontos ou órgãos-alvo, tá? Do corpo, tá bom? Que também são conhecidos como desencadeadores, tá? Fatores de liberação ou desencadeadores. São substâncias semelhantes a hormônios produzidos pelo hipotálamo e que, digamos, controla ou comanda a hipófise, tá bom? Assim, o sistema nervoso controla o comportamento sexual via sistema endócrino, tá? É um dos exemplos, certo? Ele estimula a glândula hipófise a liberar os hormônios gonadotróficos, FSH e LH, que atuam sobre as gônadas, o testículo, né, com a produção de testosterona, e nos ovários com a produção de estrogênio e progesterona, tá bom? Então, digamos assim, a questão do comportamento sexual, do desejo, da vontade, está relacionado diretamente com o hipotálamo, tá? Ele vai, digamos, mandar um tipo de mensagem, né, algum tipo de substância que vai estimular a hipófise a aumentar ou a liberar a, alguns tipos de hormônios que atuam lá nas glândulas, tá? Então, isso tudo depende dos níveis em que esses hormônios se encontram, tá? Então, quanto maior a produção, digamos que mais existe o desejo, né? A questão da vontade ali em relação ao sexo, tá bom? Então, eles vão atuar ali tanto nas gônadas femininas quanto masculinas, né? Então, testículos e ovários. Esses hormônios são detectados pela pituitária e pelo hipotálamo. Quem é a pituitária, que eu disse antes? Quem é a glândula pituitária? É a hipófise, né? É a hipófise, exatamente. Só para ver se vocês estão lembrando ainda. Então, esses hormônios são detectados pela pituitária e pelo hipotálamo, inibindo a liberação de mais hormônio pituitário por feedback negativo. Ou seja, se ele já liberou, se ele já mandou, então digamos que ele vai parar, né, para esperar a reação, digamos assim. Se houver uma resposta positiva para que, digamos que, fez efeito, né, o hormônio foi liberado, foi enviado para lá e ele cumpriu com a sua função, né? Ele realizou digamos, a missão que ele deveria. Então, automaticamente existe uma resposta de volta para que não produza mais, tá? Para que não se continue produzindo porque não há necessidade, tá bom? Então, esse, digamos, feedback negativo, essa troca de informação é para que, digamos assim, vai existir um alerta, né, um sinal, um aviso para que tanto a hipófise quanto o hipotálamo parem de mandar mais hormônio para esses locais, tá bom? Como a hipófise secreta hormônios que controlam outras glândulas e está subordinada, por sua vez, ao sistema nervoso, pode-se dizer que o sistema endócrino é subordinado ao nervoso e que o hipotálamo é o mediador entre esses dois sistemas. Entenderam? Então, digamos assim, de qualquer forma, o sistema endócrino, ele é um sistema independente? O que vocês me diriam? Não. Bom, pelo texto aqui, né? Ele está subordinado, então ele não é independente. Exatamente, é muito claro, né? Muito óbvio
até um pouco, o sistema endócrino ele é totalmente subordinado ao sistema nervoso, tá? Porque ele precisa de, digamos, de autorização, né? Ele precisa de ordem, de algum determinado ponto do corpo, né? Ou de alguma mensagem do sistema nervoso central, tá? Então, como é que o sistema endócrino, com qualquer uma ali de suas glândulas, vai produzir, vai enviar hormônio aleatoriamente para qualquer parte do corpo, se ele não sabe que precisa deste hormônio, tá? Como eu falei para vocês, eu vou dar o exemplo de novo da prolactina, tá? É um hormônio presente nas mulheres que estimula a produção de leite quando as mulheres estão gestantes, né? Ou quando estão próximos ali, prestes a, a darem a luz e vão começar a amamentar. Se uma mulher não está grávida, não está gestante, digamos assim, não vai amamentar também, para que o corpo, para que o sistema vai produzir prolactina, por exemplo, tá? Então, o sistema nervoso, digamos, central, que é quem comanda, de fato, não vai, digamos que, identificar, não vai mandar esse sinal, esse alerta, essa mensagem para a hipófise para estimular a produção de prolactina que atua lá na glândula mamária, tá? Então, sempre o sistema nervoso central é quem comanda, né? Quem, digamos, determina de fato o serviço, né? Ou as funções do sistema endócrino, né? Então, o sistema endócrino ele é um sistema subordinado, né? Ao sistema nervoso central, certo? Beleza? Professor, Sim, agora me fez lembrar da mulher quando ela entra em menopausa, né? Que é um sim, declínio na questão hormonal do estrogênio, né? Então, aí tem a ver com essa questão do envelhecimento em si, ou tem a ver com essa questão aí do sistema nervoso que, a partir de determinada idade, ou quando se aproxima, por exemplo, a menopausa, né, sim. vai diminuindo a produção de hormônio, aí então ele não vai mandar mais o comando para a produção desse hormônio? Vamos lá. Primeiramente, existe uma disfunção ou uma baixa ali no metabolismo natural, tá? Naturalmente, pela questão somente da idade, tá? Vamos falar só de idade agora. O corpo começa a produzir menos a maioria dos hormônios, tá? Quase todos eles, na verdade. Tudo mesmo, tá? Nos homens, progesterona geralmente tem uma baixa, né, de seus níveis. Insulina, por que muito idoso vira diabético, por exemplo, se torna diabético, né? É porque também a insulina, digamos, é produzida em menor escala ou menor quantidade. Então, o que acontece? Naturalmente, com o passar do tempo, né, com a questão do avanço da idade, você produz alguns hormônios em menor quantidade. Beleza. Só que também, como você já, por exemplo, mulheres que já tiveram filhos, né, que já tiveram algumas gestações, seja uma, duas, enfim, não importa. Digamos, vou dar um exemplo aqui, uma mulher de 50 anos redondo mesmo, fechado, 50, que tenha tido ali dois, três filhos, enfim. Geralmente, essas mulheres são laqueadas, né, fazem a cirurgia ali para não terem mais filhos, então o corpo, digamos que ele fica ali esperando, né, todo o tempo ele fica esperando, só que ele vai, digamos, cansando de esperar, digamos assim, né. A gente sabe que a idade fértil, né, geralmente ali das mulheres, ou a idade ideal para se ter filhos, é até no máximo 35 anos, né? A partir disso, já se existe a questão da gravidez de risco, o organismo já não tem, digamos, não está habilitado para se, digamos, continuar uma gravidez. Beleza, então a partir dessa idade, vamos imaginar 35. O corpo vai, quando não há gravidez, né, se a mulher não engravidar,
o corpo vai a cada ano e vai, digamos, ela não vai engravidar, eu não vou esperar mais. Ele vai, digamos que, desistindo de esperar que a mulher ainda engravide ou ainda tenha filhos. Então, automaticamente, é como se o corpo não precisasse mais desses hormônios, então ele vai produzindo menos e menos e menos ainda mais, tá? Então, isso tudo vai desregular ou vai alterar todo o ciclo, né? Todo o conjunto. Então, é por isso que também a menstruação vai parando, né? Existe a baixa ali dos hormônios, né? Principalmente estrogênio e progesterona, ao ponto de que o organismo não vai nem precisar mais menstruar, porque ele sabe que não vai ter que ovular de novo, né? Então, essa ausência de menstruação também é ausência de ovulação, certo? Que é justamente controlada pelos hormônios femininos, né? Então, é todo um ciclo, né? Uma coisa puxa a outra, na verdade. Então, tem a ver muito mais com a questão de idade, sim, porque naturalmente o corpo vai baixando a produção da maioria dos hormônios com o avanço da idade, tá bom? Isso serve tanto para homem quanto para as mulheres também, tá bom? Tá respondida a pergunta? Tá sim, professor. Aí eu queria falar mais uma coisa. Tipo assim, então, tanto no homem quanto na mulher, devido à idade, né, que há essa queda de produção de Sim, hormônios, né? E vamos falar da mulher em primeiro. A mulher, quando ela entra nessa fase da menopausa, né? Então, sim, por conta dos sintomas que são incômodos, segundo a ciência, e muitas mulheres dizem, né? Aí sim. tem que fazer a reposição hormonal, que essa reposição seria esses 2 hormônios, o estrogênio e a progesterona. Aí, nesse caso, já seria só para amenizar os sintomas que são Os desagradáveis, sintomas. né, não tem nada a ver mais com a questão de fertilidade, né, até porque já passou esse período, pelo que o senhor explicou aí, né. Exatamente. Mesmo que essas mulheres acometidas por algum tipo de sintoma devido à falta ou a baixos níveis desses hormônios, elas não, a questão da fertilidade pode sim até, digamos que tentar retornar ou voltar, mas é no nível quase que muito mínimo, né? Quase insignificante. A questão da ovulação, da produção de óvulos vai ser ainda muito baixa, assim como a contagem de espermatozoides em homens a partir de 60 anos é muito menor do que era, digamos, se eles tivessem até ali 40 anos, por exemplo, né? Então, é muito natural pela questão da idade nos dois, né? Então, a reposição hormonal é sim para prevenir ou para evitar o surgimento de alguns sintomas, tá? Mas pela questão da fertilidade, nem tanto. No caso, pode até, como eu disse, pode ajudar sim, pode melhorar alguma coisa, mas jamais, nunca aos níveis naturais de antes, né? De quando esse indivíduo, seja homem, seja mulher, tinha uma idade menor, né? Era um pouco mais novo, digamos assim, tá? Muitos homens, alguns homens com idade mais avançada, sei lá, entre 60, 70 anos, tem a contagem de espermatozoide naturalmente baixa justamente porque tem testosterona mais baixa, né? Então, esses homens fazem reposição de testosterona para tentar aumentar a produção de espermatozoide, né? Algumas vezes dá certo, né? Funciona, em outros casos não. Então, isso depende muito da clínica ali do paciente, né? Isso muda, cada caso é um caso, como eu sempre digo para vocês, tá? Gente, agora que eu falei disso, vale lembrar que tenha uma coisa em mente: questão de tratamento, de reposição de qualquer coisa, hormonal, medicação, nenhum tipo de tratamento é igual em dois indivíduos, por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Peguem duas pessoas aleatórias aí. Se você fizesse uso de alguma medicação para um determinado tipo de doença, por exemplo, a mesma quantidade, enfim, a mesma dosagem, pelo algum período de tempo igual, as reações são diferentes, pessoal. São muito diferentes. Mesmo que seja a mesma medicação,
a posologia, a dosagem igual, e o período também, tá? Essa questão de reação, de efeito, vai ser muito relativa, né? Muda muito de pessoa para pessoa, tá bom? Então, a reposição hormonal é justamente como você disse, né? Apenas para amenizar ou para tentar prevenir alguns efeitos, né? Alguns sintomas, mas muito pouco pela questão da fertilidade, tá bom? Ok. Professor, Sim, em questão sobre o que o senhor estava falando, quando a mulher é mais jovem que deixa de produzir o estrogênio, tipo, em decorrência do quê? É que isso aconteceu comigo, né? E eu tinha 29 anos, estou com 30 agora. E sim, aí eu parei de menstruar, assim, por uns 2, 3 meses. E eu fui no médico, fiz vários exames e deu que eu não estava mais produzindo estrogênio. sim, E aí, tipo, o médico não soube muito o que me dizer a respeito que eu perguntei, né, para ele. E aí, que nem certo, agora eu pergunto para o senhor, quais os fatores que levam a mulher mais jovem a deixar de produzir? certo. Esses casos são muito raros, primeiramente, vale ressaltar isso. Muito dificilmente isso ocorre com digamos, com uma frequência maior, né? Mulheres em idade fértil ainda, né? Geralmente até os 40, 45 anos, deixarem de produzir algum tipo de hormônio por alguma patologia ali pontual local, tá? Não há uma causa específica para isso, né? Muito provavelmente algum problema ali nos seus ovários, sei lá, mioma, ovário policístico, não sei. Pode ser algum tipo de, de patologia que levou você a este quadro, né? Mas isso não ocorre com muita frequência, não, né? É muito difícil isso acontecer, na verdade, a não ser em casos excepcionais, como eu lhe disse agora. Alguma patologia, algum tipo ali de problema na glândula ou no órgão, para que levasse você até esse quadro, né? Mas isso é muito raro, né? Muito raro não, né? Algumas mulheres deixam de produzir, mesmo em idade fértil ainda, né? Mas algum tipo de problema, pode ser por questão de alguma substância, algum medicamento ali que vai agredir aquela glândula ou aquele órgão, vai impedir, enfim, vai dificultar a questão da produção. Pode ser qualquer um desses fatores, né? Você teria que investigar isso muito bem para tentar encontrar ali a causa exata e específica, tá bom? Você continua com o problema ou ele ficou permanente? Você faz reposição ou a sua produção voltou ao normal naturalmente? Não, eu tô tomando o medicamento, né, que ele me indicou, e aí já tem um Sim. ano que eu tô tomando, e agora eu tenho que voltar para fazer novos exames para saber, né, se tá tudo ok. Sim. Nesse caso, pode ser que ocorra, digamos que, a volta, né, da produção natural. Como você ficou, digamos, um ano aí fazendo reposição, tomando medicação, você pode ter resolvido o problema, né? Digamos que pode ter curado, né? Ou ter solucionado a questão do porquê que ele não estava, a glândula ou órgão não estava produzindo, tá? Ou não, pode ser um quadro permanente, você talvez tenha que fazer essa reposição por muito tempo, né? Ou de acordo com o que o seu médico avaliar, tá? Mas pode ser que ocorra também, né? Tá bom? Professor, Sim, há 3 semanas atrás, eu acho, eu vi sobre isso. sim, Se for o caso dela, né, é como se fosse uma menopausa precoce. O ovário para de produzir o hormônio, aí ela para de menstruar, sim, a mulher. Só que eu não sei se tomando hormônio volta ou não a menstruar, mas é menopausa precoce. Estudei isso há 3 semanas atrás. Se isso sim, faz... sim. É como eu disse para ela, né? Pode ser que com a questão do tratamento, uso de medicação, o ovário volte ao normal, ou não, né? Pode ser que seja um quadro, digamos,
crônico e permanente, ela talvez, se for, né, vai ter que sempre fazer reposição aí, de acordo com o que o médico avaliar. Tá bom? Obrigado, professor. Por nada. Vamos lá, gente. Continuação do hipotálamo. Também produz outros fatores de liberação que atuam sobre a adenohipófise, estimulando ou inibindo suas secreções. Produz também os hormônios acitocina e ADH, antidiurético, armazenados e secretados pela neurohipófise. Tá? Então, esses hormônios é quem, digamos, faz o controle, né? Quem controla a questão da produção de urina e da liberação também, né? A diurese, não sei se vocês conhecem o termo, né? É a produção de urina, né? É a eliminação e a excreção também. Então, esse hormônio aí também é quem, digamos, que dá uma controlada tanto na produção quanto na liberação da urina, tá bom? Hormônio chamado ADH, tá? Ou antidiurético. Tireoide, famosa, polêmica e nossa querida tireoide, tá? Talvez seja uma das glândulas mais conhecidas do corpo, né? Ou a mais, digamos assim, que a gente mais ouve falar, né? Localiza-se no pescoço, tá? Aqui na região do pescoço, como eu disse para vocês ainda há pouco. Apoiada sobre as cartilagens da laringe e da traqueia, tá? Então, bem aqui assim mais ou menos, né? Secreta triiodotironina, que é o T3, e a tiroxina, que é o T4, tá? Triiodotironina e tiroxina, desculpem. É muito mais fácil, né? Muito mais simples falar T3 e T4, desde que você não confunda um com o outro, tá? Ah, o que é tiroxina? T3? Não, é T4. Triiodotironina é T4? Não, é T3, tá? Você pode sim sempre usar os termos T3, T4, desde que você não confunda uma com a outra, tá bom? Aumentam a velocidade dos processos de oxidação e de liberação de energia nas células do corpo. Vou repetir. Aumentam a velocidade dos processos de oxidação e de liberação de energia nas células do corpo. Quem é que faz isso? T3 e T4. Então, é exatamente a função, exatamente o que elas vão fazer no organismo, tá? Ou no corpo. Elevando a taxa metabólica e a geração de calor. Estimulam ainda a produção de RNA e a síntese de proteínas, estando relacionadas ao crescimento, maturação e desenvolvimento. Os senhores entenderam a importância do T3 e do T4 no corpo? Viram o tanto de funções, o tanto, digamos, de ações desses dois hormônios? Então é por isso que qualquer tipo de disfunção, de controle na tireoide pode ser digamos, vai refletir em algum problema em uma dessas funções aí, tá bom? Lembre, T3 e T4, tá? Muito importante, super importante para muitas funções do corpo humano, tá? Calcitocina participa do controle da concentração sanguínea de cálcio, inibindo a remoção do cálcio dos ossos e a saída dele para o plasma sanguíneo, estimulando sua incorporação pelos ossos, tá? Calcitocina vem de cálcio, né? Ou lembra cálcio, né? Então, digamos que ele controla ali a concentração de cálcio, né, no sangue, e também ele não deixa, né? Ele inibe, digamos, a remoção desse mesmo cálcio dos ossos, né? Por quê? Porque se você perde cálcio, você perde automaticamente
a resistência, né, a rigidez dos ossos. Você perde massa óssea se você perde cálcio, tá? Lembrando que a maioria da composição, os ossos, digamos, são compostos por cálcio, tá? Quase que 100% dos ossos são compostos por cálcio. Então, se você perde cálcio, você perde a rigidez, você perde, digamos, justamente isso, né? A rigidez dos ossos, né? Então, eles não podem, né? Lógico, você não pode ter ossos frágeis, porque qualquer tipo de impacto, qualquer choque mecânico ali resultaria numa fratura, que seria um desastre para o corpo, né? Imagina você tocar em qualquer coisa, qualquer parte do seu corpo, e você ter uma fratura. Sim, sem mais nem menos. Inclusive, existe uma doença, né, que o pessoal chama assim vulgarmente de osso de vidro, né, que é uma doença autoimune, né, onde o paciente ali, quem é acometido, vai ter uma perda excessiva de cálcio, o que vai fragilizar os ossos, né? Então, qualquer toque, gente, se eu fizesse isso aqui no braço do camarada, ele teria uma fratura, tá? Um toquezinho no dedo, qualquer coisa, gente, qualquer coisa mesmo, gera uma fratura, né? Por conta dessa fragilidade dos ossos, né? Se você perde cálcio, você perde a estrutura óssea ou massa óssea, tá bom? Então, a calcitocina é o principal responsável, é o único responsável por essa função, né? De manter os ossos rígidos e de controlar os níveis de cálcio no sangue, tá bom? Beleza? Professor, Sim? então, quer dizer que, assim, geralmente o idoso, né, ele sofre com aquela doença que é a osteoporose, né? Osteoporose, sim. Então, isso tem a ver com a calcitocina, Com com certeza, com certeza. Por quê? Quando o você tem envelhecimento, né? uma produção menor do hormônio, lembra que eu falei, de uma forma geral, todos, todos, sem exceção, todos os hormônios são, digamos que são produzidos em menor quantidade de acordo com a idade, tá? Então, a calcitocina não é diferente. Se não tem calcitocina ou se tem baixa quantidade, se ela é insuficiente, ela não vai exercer, digamos, a função, o papel que deveria, né? Então, ela não vai manter o cálcio, digamos, preso, né, fixo ali nos ossos, e também não vai controlar a quantidade desse cálcio, né? Ela não vai, digamos que ela não vai alertar ao sistema nervoso central que tem muito cálcio ali no sangue, ele precisa eliminar, tá? Que inclusive, vamos lá, né? Uma coisa vai puxar a outra. Inclusive, é, a maioria, a maioria dos cálculos renais são compostos de cálcio, né? Todo o cálcio que está sobrando no corpo, aí que vai ser filtrado, né, pelos rins, né, através do sangue. Então, quase que a maioria o maior componente dos cálculos renais é o cálcio, tá? E outros, digamos, resíduos ali metabólicos do corpo também. Então, sim, a osteoporose tem tudo a ver com a questão se tem, de acordo com o avanço da idade, se produz menos calcitocina e que automaticamente vai exercer a função, digamos, menos eficiente, né? Se tem menos, ela não vai conseguir fazer esse papel, realizar essa função aí, tá? A osteoporose nada mais é que uma ausência de cálcio, né? Ou a perda do cálcio, justamente pela ausência de calcitocina, em que digamos que os ossos eles ficam porosos, né? Eles ficam mais cria poros, na verdade, né? Algumas regiões de alguns determinados ossos eles são porosos, né? Então esses poros eles aumentam porque eles perdem massa, né? Eles vão perdendo massa, né? Vão perdendo cálcio, vão ficando mais porosos, com os poros maiores, na verdade, ficam com os buraquinhos maiores e automaticamente perde-se a consistência e a rigidez. Então isso os deixa mais frágil, né? O que na maioria dos casos aí, em alguns idosos leva às fraturas, né? Muito mais fácil, tá? Com uma maior facilidade, tá bom? Respondida a sua pergunta? Sim. Tá ok.
Glândulas paratireoides. São pequenas glândulas, geralmente em número de 4, tá? Paratireoides são 4, localizadas na região posterior. Posterior é o quê? É na frente, né? É a frente da tireoide, tá? Secretam o paratormônio, paratireoide, tá? O que ele faz? Qual é a função do paratormônio? Estimula a remoção de cálcio da matriz óssea, o qual passa para o plasma sanguíneo. Absorção de cálcio dos alimentos pelo intestino. Reabsorção de cálcio pelos túbulos renais, aumentando a concentração de cálcio no sangue. Importante na contração muscular, na coagulação sanguínea e na excitabilidade das células nervosas, tá? Então, digamos que o paratormônio ele é o principal responsável pela absorção de cálcio dos alimentos, por exemplo, lá no intestino, tá? Ele vai realizar basicamente somente esta função. Ele está envolvido tudo relacionado ao cálcio aí, juntamente, assim como a calcitocina, tá? Mas principalmente em relação à absorção, tá? Ele vai extrair ali da alimentação dos alimentos todo o cálcio que ele puder, tá? Ou conseguir, tá bom? Aqui, pessoal, um esqueminha aqui bem básico, bem simples do T3 e T4, né? Na verdade, de todos eles aqui, como é que eles estão relacionados, tá? Começa aqui com o hipotálamo. O hipotálamo ele vai, digamos que vai produzir o hormônio liberador, né? Aquele que, digamos que vai estimular a liberação, a produção de alguns outros hormônios, tá? Pessoal, quem está aí trocando os slides? Já conversei sobre isso com vocês, gente. Olha aí, de novo, os slides saíram da tela. Já conversei sobre isso com vocês, pessoal. Já conversamos 2 vezes ou 3 vezes, eu acho, nem lembro quantas. Isso atrapalha a aula aí, tá, gente? Eu vou ter que voltar lá para carregar de novo. Eu não sei quem é que tem essa mania de ficar, digamos, tomando o controle, né, da sala aqui, né? Na verdade, nem precisa. Ninguém tem, digamos, controle de algo aqui. É só vocês me perguntarem alguma coisa, se vocês estiverem com alguma dúvida, vocês vão dizer e eu vou responder se puder, se souber, tá? E se não souber, também não vou responder nada porque eu não sei. Então, é muito direto, muito simples. Já conversamos sobre isso, tá? Não façam isso, gente. De novo, vou pedir mais uma vez, não façam isso. Então, gente. Professor, Sim? o senhor pode mandar os slides anteriores lá no grupo depois e esse slide também? Sim, sim, querida. Eu vou mandar. Na verdade, foi esquecimento, né? Foi falha minha eu não ter mandado, né? Sempre vou mandar e infelizmente acabo esquecendo, tá? Mas hoje eu prometo que eu não vou esquecer. Tá? Eu vou mandar todos eles, inclusive, do digestório, né? Do urinário reprodutor e esse aqui de endócrino também, tá?
Me desculpem, mas isso vai ser resolvido hoje mesmo. Então, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O TSH, ele é um controlador, digamos assim, um hormônio que regula ou controla a produção do T3 e do T4, tá? Digamos assim, se a tireoide produz muito T3 e T4, ou produz muito T3 ou muito T4, alguém precisa controlar isso aí, né? Não pode deixar também assim solto e a glândula produz o tanto que quiser, a hora que quiser, tá? Não é assim que funciona. Então, existe também um hormônio que regula a produção tanto do T3 quanto do T4, que é o TSH, tá? Então, a nível, digamos, de denominação, né, de conceito, o TSH ele é um regulador da produção de T3 e T4, tá? Então vamos lá. Então aí o hipotálamo vai produzir ali o liberador, né, ou o estimulante do TSH para justamente controlar ou regular a produção de T3 e T4. E aí vem a hipófise para produzir o TSH, tá? Quem produz o TSH é a hipófise. Então aqui, ó, inibição, né? O TSH é justamente a inibição ou o controle do T3 e do T4 que é produzido lá pela tireoide, tá bom? Então, quando se precisa, né? Quando se, na verdade não, quando se há necessidade, a tireoide aumenta, né? A produção, claro, né? Primeiro obedecendo ao comando, né? Lá do sistema nervoso, que é quem dá o sinal, né? Quem dá o comando para que se produza mais ou se produza menos. Quando se está produzindo em excesso, o TSH entra em ação para regular e controlar essa produção. Tá bom? Então, TSH, regulador de produção de T3 e T4. Professor, Sim? eu sei de uma coisa agora. Me veio uma curiosidade. Se o TSH ele é o regulador do T3 e do T4, quando uma pessoa vai fazer um exame para saber como é que está a questão dos hormônios, a produção dos hormônios, por exemplo, se for T3 e T4, Sim. consequentemente ela vai fazer o TSH também, né, para saber como é que está o controle, digamos assim, da produção do T3 e T4 e também o controle do TSH em relação a eles, ou não. Sim. Se, digamos, é óbvio também que quando você vai fazer a questão desses hormonais, esses exames hormonais, você não vai fazer primeiro um para depois fazer outro. Geralmente faz de uma vez só. Mas se você soubesse que que a quantidade, que os níveis de T3 e T4 estão, você não precisaria fazer TSH serventia alguma, a não ser ou que não seja a regulação ou controle do T3 e do T4. É claro que você não vai adivinhar que o seu T3 e T4 estão baixos, ou estão altos, ou estão normais. Então, você não tem como saber, a não ser, lógico, apenas realizando os exames. Mas se os seus, uma hipótese, né? Se você, digamos, soubesse, não, eu sei, né? Alguma garantia, alguma certeza que você soubesse que o seu T3 e T4 estão normais, você não precisaria fazer o TSH, né? Então, o TSH, em consequência, ele seria a consequência, né, de algum problema lá de T3 e T4. Se está muito alto, se o T3 e o T4 estão altos, significa que o TSH está baixo, né? Então, é o inverso um do outro, né? É inversamente proporcional, digamos assim. Porque se tem muito T3 e T4, significa que a quantidade de TSH não é o suficiente para regular. Tá? Então, é esse o jogo aí entre esses três, né? Claro que o TSH sempre é sozinho, né? Ele atua sozinho, e os dois aqui, digamos, em conjugação, né? Estão sempre, digamos, juntos, né? É claro, tá? Vale lembrar,
Nem sempre os dois estão iguais. O T3 pode aumentar sozinho e o T4 ficar normal. E o T4 pode aumentar ou diminuir sozinho e o T3 ficar normal, tá? Eles não são, digamos, correlatos, né? Eles não são exatamente aumenta um, aumenta o outro, diminui um, diminui o outro, não, tá? Um pode estar normal e o outro desregulado, tá? Isso aí não são, tipo assim, não é porque eles são produzidos juntos na mesma glândula que eles são produzidos igualmente, tá? Pode ser que tenha ali qualquer tipo de alteração, alguma disfunção, algum problema na glândula que leve a produção, digamos, em uma produção deficiente ou em excesso de um dos dois somente, tá bom? Você Ok. entendeu? Consegui responder a sua Entendi, sim. pergunta, né? Entendi. Tudo bem. Perfeito. Então vamos lá. As glândulas endócrinas e o cálcio, tá? Cálcio, né, gente? Então, vou relembrar para vocês o que eu falei ainda há pouco sobre cálculo renal, né? A grande maioria do material, dos componentes do cálculo renal é cálcio, tá? Ah, Nilson, mas cálcio não é bom? É, lógico, né? A gente precisa de cálcio. Mas esse cálcio é o cálcio que estava em excesso, ou é o cálcio que sobrou, que não serviu para mais nada, né? Digamos assim, todo o cálcio que eu precisei, que o meu corpo, que o meu organismo precisou, foi absorvido, né? E esse que está, digamos ali, o rim está filtrando, está acumulando, é o que não serviu, é o que sobrou, né? Então, por isso que a questão da ingestão de água, gente, quem não bebe água com frequência, tomem cuidado, pessoal. Tentem se habituar, criem o hábito de ingerir água, tá? Nem que seja em excesso. Ah, mas eu vou reter líquido, eu vou inchar. Beleza, mas é preferível você inchar um pouco, reter líquido, do que você ter um cálculo renal. Eu garanto isso para você, gente. É muito melhor, tá? Então, é porque justamente isso, tudo que o rim vai filtrar, né, do sangue, vai acumulando ali, né? Lógico, boa parte vai na urina, mas digamos assim, que alguma coisa vai ficando, vai ficando, vai ficando, então você precisa aqui dar uma lavada, né? Você precisa dar uma limpada ali com água, né? Não existe nada melhor que água para limpar os rins, tá bom? Então, cálcio também é o principal componente dos cálculos renais, caso vocês não soubessem, tá? Vamos lá, gente. As paratireoides, tá? Na verdade, que é digamos, é um ciclozinho aqui de alguns órgãos envolvidos, né, com essa função do cálcio, com essa secreção e metabolismo do cálcio, tá? As paratireoides aumentam a produção do paratormônio, né, que está lá, que é o responsável pela questão da absorção, né, juntamente com a calcitocina, tá? No osso, tá? O, o cálcio vai ser absorvido no intestino e em alguns casos vai ser, digamos, que filtrado, né? Vai ficar uma parte dele ali no rim também. O paratormônio estimula a saída do cálcio dos ossos, aumenta a absorção de cálcio e o rim, no caso, né, diminui a eliminação do cálcio. Aumenta o nível de cálcio no sangue, tá? E aí, tireoide. A tireoide produz mais calcitocina, aumenta a deposição de cálcio. Aí o intestino, no caso, diminui a absorção de cálcio, os rins diminuem a absorção de cálcio e, consequentemente, diminui o nível de cálcio no sangue, tá? Então, é sempre um ciclo, né? Então, cada um desses, digamos, desses órgãos ou desses locais aí, desses tecidos, enfim, eles vão sempre aumentando e diminuindo, né? O intestino, por exemplo, ele absorve, né? Ele vai absorver cálcio para distribuir para o restante do corpo, tá? Já o rim vai, digamos que na hora da filtragem ali do sangue, ele vai pegar um pouquinho do resíduo de cálcio que estava em excesso ali, ou que não é necessário, e vai ficando. Então, a todo momento se tem essa alta, essa baixa ali. Então, esses hormônios,
os hormônios entram em ação justamente para tentar regular, para tentar manter estável, né? Para que não se tenha nem muito, né? Nem excesso de imagem exageradamente, e para que também não se tenha uma baixa significativa de cálcio no organismo, tá? Adrenais ou suprarrenais, tá? Glândulas adrenais ou suprarrenais, que a gente viu lá no urinário, né, gente? Um pouquinho de glândulas suprarrenais. A gente vai ver de novo aqui também, porque elas também estão. Na verdade, as suprarrenais não têm basicamente muito a ver com o sistema urinário, né? Elas estão mais ligadas ao sistema endócrino, tá? São duas glândulas localizadas sobre os rins, divididas em duas partes independentes que secretam diferentes hormônios: a medula e o córtex. O córtex é justamente. Oi? Nós, a gente pode. Claro! A gente não pode estudar. Vamos tomar égua. Já tem 19 anos. E eu 18. Desliga o microfone, gente. Eu achei que fosse alguma pergunta, mas acho que não é. Vamos lá. No meu caso, a pergunta mesmo, professor. Sim. Não eram essas glândulas que não eram essenciais? Que se fossem removidas, seria um problema? Repita a pergunta. Não eram as glândulas suprarrenais que não eram essenciais e caso elas fossem removidas não teriam problema? Sim, sim, tá? Digamos assim, esses hormônios ou, digamos, essas substâncias produzidas não são, digamos, de grande relevância para o funcionamento do corpo, tá? Ou pelo menos, digamos, do ponto de vista do sistema urinário, elas não teriam funções alguma, tá? Elas estão nos rins ali por pura, digamos, aleatoriedade, tá? Do ponto de vista urinário não tem serventia alguma, e esses, digamos, essas substâncias ou hormônios produzidos aqui também não seriam, digamos, essenciais, na verdade, tá? Se não houver produção, não seria uma perda significativa. Como seria, por exemplo, de progesterona e testosterona, né? Hormônios essenciais, ou T3 e T4 também, por exemplo, tá? Certo? Alô? Oi, você está ouvindo? Sim, professor, entendi. Tudo bem? Tá tudo bem, professor. Tá, vamos lá. O córtex, o que é o córtex e o que é a medula? Que eu falei para vocês na aula passada, né? O que é o córtex? É a região mais externa, né? A região mais próxima ali das bordas ou das margens ou da periferia da glândula. Aí a medula é a região ou a parte mais interna. Então o córtex produz glicocorticoides, né? Que seriam alguns hormônios ali responsáveis pela digamos, controle ali ou regulação da glicose, o que a insulina já faz, né? Então a insulina sempre vai ser o principal responsável pelo controle ou pela regulação da glicose. Mineralocorticoides e androgênicos, tá? São hormônios também não essenciais ou que também são produzidos por outras glândulas ou órgãos, tá bom? Pâncreas. Pâncreas. Famoso também, né? Muito conhecido, muito polêmico e às vezes problemático, pâncreas, tá? Quando se fala em pâncreas, se lembra de que automaticamente? Do que vocês lembram quando se fala em pâncreas? De insulina. Insulina e, consequentemente, a doença.
Diabetes. Exatamente. Tá? O pâncreas é conhecido e é realmente o órgão ou a glândula que produz insulina, tá? Que é justamente o que eu falei agora há pouco para vocês, a principal reguladora ou controladora de glicose, tá? Vamos lá. É uma glândula mista ou anfícrina, regiões endócrinas e região exócrinas, tá? Secreção exócrinas, suco pancreático lançado na cavidade intestinal, tá? Então, digamos que seriam secreções ou hormônios que são lançados para fora da glândula, né? O que não vai ser processado nem metabolizado ali internamente, tá? Ela produz, mas lança para outro lugar, para outro órgão, para outro tecido, enfim, tá bom? Secreções endócrinas, ilhotas de Langerhans que atuam no metabolismo da glicose, tá? Então são justamente essas ilhotas, né? São pequenas células ali que vão, digamos, produzir, né? Ou vão atuar no metabolismo da glicose, certo? Que seria a insulina e o glucagon. Tá? O glucagon muito menos, né? Quase que, digamos, muito pouco. Tá? O principal, sempre principal, é a insulina. Vou dar um exemplo. Se você não produzir glucagon, ou se produzir pouco, sei lá, numa quantidade abaixo do normal, você não desenvolve diabetes, por exemplo. Tá? Mas se você deixar de produzir insulina, produzir abaixo do nível normal, você automaticamente tem diabetes. Tá? Então, a glicose, certo? Nós vimos um pouco da anatomia ou da morfologia do pâncreas na aula passada. Tá? Então, esse órgão aí, digamos que ele tem esse formato, né, de compridinho, né, que tem como principal, digamos, duto aí, esse ducto pancreático, né, que ele começa aqui logo no início e vai se estende até o final do órgão, né? Ele tem o início, né, a parte que mais do começo dele ele é maior, né, um pouco mais grosso, e vai, digamos que afinando para a parte, tá? Então as ilhotas de Langerhans justamente produzem a insulina e o glucagon, que vão atuar, digamos, de forma mais... Desculpa, gente. Acho que alguém de novo, enfim, tentou ter o controle da sala, né? Produz esses dois hormônios que atuam diretamente, imediatamente sobre a glicose. É o que faz, digamos, o que mantém os níveis estáveis, certo? Aqui, gente, o ciclo mais ou menos aqui do glucagon e da glicose, tá? Vamos lá, começa aqui em cima, tá? O alimento, né? Digamos que você ingere um alimento e automaticamente você tem uma taxa alta de glicose. Para vocês, na verdade, tudo que você come de alguma forma vai ser convertido em açúcar na maioria dos casos, né? Quase todos os alimentos lá no final tem glicose, né? Vão ter algum tipo de uma quantidade de glicose, mas se for o açúcar em si, alguma coisa doce diretamente, os níveis de glicose aumentam ainda mais, tá? Então, estimula as células betas, tá, lá do pâncreas, e aí vão produzir quem? Insulina, para logo automaticamente regula, né? Então, aumentou, eu acabei de comer alguma coisa doce, uma coisa rica em açúcar, a glicose aumenta, então as células beta, digamos que vão
estimular a produção de insulina, tá? Beta estimula a produção de insulina, certo? Absorção da glicose pelo fígado e armazenamento em glicogênio, né? Então, o fígado vai pegar uma parte dessa glicose, vai armazenar como glicogênio para quê? Para ser reserva de energia, para ser uma fonte de energia posterior, né? Ou no momento que o corpo precisar. Aí sim, já depois, digamos, dessa passagem ali pelo fígado, existe uma baixa de glicose, tá? E aí as células alfa estimulam, né? As células alfa estimulam a produção do glucagon, quebra de glicogênio e liberação da glicose pelo fígado, tá? Então o glucagon, a função dele é só fazer, digamos que essa quebra desse glicogênio e transformar de novo em glicose também, tá? Então, gente, lá no pâncreas, quem, digamos, estimula a produção da insulina são as células beta, tá? E quem inibe, quando já não há necessidade dela atuar mais, são as células alfa, tá? Então, células beta estimulam a produção da insulina no pâncreas e as células alfa inibem, tá? Quando não precisa, digamos assim, a insulina atuou, né, agiu com o estímulo das células beta, normalizou, controlou a glicose, então o pâncreas não precisa continuar produzindo insulina. Então, quem vai inibir a produção de insulina são as células alfa. Tá? Então, existe digamos, esse trabalho em conjunto aí, né? Eu libero aqui, deixa aí, precisa, deixa passar, então produz. Olha, já está controlado, já normalizou, então não precisa, então volta, né? Ou para. Então, as células alfa inibem a produção da glicose depois que os níveis no caso da glicose, estão normalizados. E assim terminamos o sistema endócrino, tá? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação, algum comentário, enfim, alguma coisa, podem falar. Assim, tá prestando atenção aí no que o senhor estava falando em relação à questão do pâncreas, da insulina, né, glicose, enfim. Quando uma pessoa, por exemplo, ela está com alguma doença no pâncreas, né, que geralmente são chamadas pancreatites, né? E então, Sim. assim, essa produção de insulina, esse controle todo vai ser afetado, né? Por conta da doença. Ele já não vai funcionar normalmente, né? Sim. Pode ser que ocorra, né? Deve haver um Dependendo. descompasso. Eu não estou entendendo. Seu áudio está cortando muito. Você pode repetir mais claramente? Vamos ver se melhora a internet. Repita a sua pergunta para ver se eu entendo Internet melhor. Tá? tá cortando também. É porque assim, essa produção de insulina, todas as questões que o senhor estava falando de funcionamento e tal, é para um pâncreas saudável, digamos assim, né? Porque Sim. se tiver algum tipo de doença, mesmo que seja uma inflamação, por exemplo, aí já vai haver um descompasso, né, nesse funcionamento aí. Não é isso? Sim, com certeza. Você pode ter sim, um problema, né? Algum tipo de alteração ali na produção, ou na questão de depois de ter começado a produzir, na inibição dessa produção. Tá? Se for as células alfa, depende de qual células seja também. Se for as alfa, se forem as células beta, então você pode não produzir, ou você pode produzir e não parar. Então a insulina vai ficar sendo produzida a todo momento. Tá? Então as duas situações podem ocorrer sim, sem dúvida nenhuma. Tá?
Ok. Tudo bem? Gente, eu acho, dessa vez eu tenho quase certeza que amanhã é meu último encontro com vocês. Eu tenho quase certeza porque hoje, inclusive, já me deram uma posição, uma resposta lá, né, do processo lá que está rolando, e parece que já está quase tudo finalizado. Talvez essa semana agora, inclusive, seria a última. Eu acho que realmente amanhã é o nosso último encontro, tá? Eu acho que a gente pode fazer as atividades lá do livro, né? A gente, enfim, com a resolução das atividades, a gente vai fixando ainda mais o conteúdo. A gente pode falar de paper também, né? Já que amanhã pode ser meu último encontro com vocês, a gente pode dar uma, uma adiantada, uma conversada sobre o paper, para dar uma clareada ainda mais para vocês. De todos os que me mandaram, gente, assim, para ajustar muito pouca coisa ou quase nada mesmo, né? Inclusive tem uma aluna que me mandou um paper assim, que ele está, digamos, quase que perfeito, né? Quase que 100%, até porque ele é muito simples, né? Então a colega fez exatamente o que é para fazer. Então não tem mistério, não tem segredo. Mas então a gente amanhã pode fazer todas as atividades, né, de todas as unidades, da 1, 2 e 3, e depois, quando terminar, se tiver tempo, né, eu acho que não demora muito, a gente consegue resolver isso rápido. Aí a gente pode falar do paper também, se vocês quiserem, tá bom? O professor, o senhor pode, assim, dizer qual está sendo o maior erro, por assim dizer, nos papers? Ah, na verdade, poucos, a maioria não tem erro grotesco, né? Nada gritante. Só referência, a questão de pontuação, mas quase que só isso mesmo. Na questão da estrutura mesmo, né? No corpo do texto, tá, tá tudo certo, né? Na maioria dos casos. Só falta ter cuidado, né? Lembrar que é citação curta, longa e indireta, né? Então, mas a maioria já sabe, a maioria está fazendo da forma correta. É só isso mesmo. Só fiquem atentos. É por isso que eu digo para vocês, usem somente o livro de metodologia para vocês realizarem um paper, porque na hora de fazer referência fica mais fácil, né? Então, quando vocês vão fazer referência, vocês vão fazer uma referência só porque foi do livro, né? Então, é somente o livro como referência. Então, para vocês não terem maiores problemas, e até agora, porque não precisa também de outra fonte, porque o paper é muito simples, não tem necessidade de vocês pesquisarem muito em outras fontes. O livro já é o suficiente, tá bom? Professor, então, como o Sim, senhor não vai continuar, esse sim. paper, então, será o outro tutor que vai receber, por exemplo, que ainda não mandou, ou vai terminar de corrigir, é isso? Exatamente, Ou o senhor já exatamente. É por isso que eu estou dizendo para vocês, né? A gente pode conversar então, porque pode ser muito provavelmente que amanhã seja o meu último encontro com vocês, então a gente pode dar uma olhada, né? Uma melhorada aí, posso ajudar vocês em tudo que for vocês precisarem. E sim, a questão da correção, da entrega, tudo vai ser para o próximo tutor, tá? Ele que vai dar a continuidade aí, o andamento nos trabalhos de vocês, tá bom? Certo? Ok. Então, gente, no mais, é só isso. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Boa noite, professor. Professor. Boa Boa noite. noite, colegas. Boa noite, professor. Já já mando os slides para Boa vocês, tá? noite.
Boa noite a todos. Professor, fica com Deus. Fique com Deus também, querido. Amém.
Tchau.